bot alt, métodos para layback bot. Galera, vim trazer aqui um overview de como está o método vovô e falar também sobre outras coisas aí que acontece no dia a dia no meu Telegram e aqui também no layback bot. Uma coisa que me incomoda um pouco às vezes quando as pessoas vêm falar comigo no Telegram, e eu sou super recíproco, é a pergunta: cara, você tem apenas um método validado? E a resposta que eu tenho é sim, tá? Porque, gente, validar um método automatizado é totalmente diferente do que uma leitura de jogo. Leitura de jogo, às vezes você está vendo o jogo ali, você consegue sair, fechar a posição. Já no bot, você tem que colocar alguns parâmetros. E aí, quanto mais criterioso você fica, menos entradas ele vai ter. E aí você vai acabar não conseguindo ou ter muita entrada durante o dia ou a semana, como alguns bots que eu mesmo faço aqui acabam tendo, eu preciso ajustar, ou você vai ser muito criterioso a um ponto de você ter uma relação green-red que automatizado não vale a pena. Só para você ter uma noção, eu trabalho com o Layback Bot há mais de um ano, né? E eu trabalho como trader há mais de 4. E aí eu vou trazer aqui, ó, todos os bots que eu trabalhei no ano passado, se você for ver em produção, muitos estão negativos e alguns até estão bacanas, mas a longo prazo acaba perdendo dinheiro. E os únicos que estão positivos, ó, são os métodos vovôs. E o que, que acontece, né? O que acontecia muito nesse layback antigo. Às vezes você fazia um bot, por exemplo, esse lay empate aqui, porque ele ia muito bem, dava 3 stakes, só que quando você jogava para produção, ele não performava igual, porque existem as diferenças. O próprio over, ó, esse over 3.5 final de jogo aqui, eu estou rodando ele em produção, o resultado é totalmente diferente, ó. O mesmo bot, o over 0.5, com 7 entradas ele já estava menos 244%. Então é isso, existe esse risco muito alto quando a gente cria esses bots e conseguir validar, existe um grande processo. E aí ontem eu estava operando inclusive um jogo, esse daqui do Norcorping, né? Faz tempo que eu não assistia jogo. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada, assistir, ver se eu consigo operar em live, que é algo que eu não faço há muito tempo. E aí aquilo, você vê a leitura de jogo aqui no canto, aqui, ó, você vê que o Norcorping dominou praticamente o jogo inteiro. Mas quem venceu a partida? O time visitante, por 1-0. Então, mesmo você colocando algumas regras, às vezes, como por exemplo, posse de bola ou quantidade de finalizações, enfim, você pode ainda tomar o head. Então, essa que é a diferença da automatização. Eu estava operando em live, o Norcorping estava mandando no jogo, eu cheguei a fazer uma entrada, lei o time visitante, porém teve 2 escapadas do time visitante que eu já percebi que a defesa do Norcorping estava muito aberta. Não chegou a gerar grande chance, não chegou a gerar finalização do time visitante, mas eu vi em live que era uma posição que não era interessante você ficar aberto e fechei minha posição. Tive até um lucro lá, se eu não me engano, de 10%, acho que foi até menos que isso, mas eu fechei minha posição. Como não gerou finalização, como foi só um ataque perigoso, se você automatizar isso, fica muito complexo. Então, por isso que eu digo que o processo de criar bots ele acaba sendo muito complexo, porque às vezes o time de fora ele pode levar perigo, mas não gera estatística. Não vai gerar uma finalização, não vai gerar uma grande chance, e aí você vai ficar aberto no mercado. E num contra-ataque ou numa boa jogada, como aconteceu aqui nesse lance, o time acabou marcando gol. Então, por isso que existe essa dificuldade da gente conseguir automatizar processos que às vezes a gente tem em leitura durante o jogo no bot. O que eu queria trazer para vocês aqui dos bots que eu vou trabalhar? Eu dificilmente trabalho com back ou lay. O único bot que eu trabalho com lay resultado final é o vovô. Então a gente está trabalhando com ele, eu fiz alguns ajustes, a gente está aqui numa good run, tá? Mas foi o que eu falei, até no processo automatizado a gente tem que tomar cuidado. Esse jogo aqui era para ser um full head, eu tive 16% de lucro. Mas o que aconteceu? Por algum motivo o layback não conseguiu sair do mercado e o time visitante que estava perdendo conseguiu empatar. Ele tinha tomado a virada e conseguiu empatar 2-2. Tá? Então, todo método é interessante você evitar o full head. Mas trazendo aqui, basicamente, quais são os bots que eu estou trabalhando ainda? O over 0.5, tá? É muito difícil. Às vezes você para e pensa, pô, é um gol só.
mas ele está em negativo e eu vou continuar trabalhando com ele, porque eu preciso acertar essa relação de green red para ver se eu consigo tornar ele lucrativo, então estou fazendo vários ajustes nele, tá? Estou trabalhando com um vovô aqui para ganhar somente 5%, é um vovô também que ele é meio arriscado, por quê? Porque o red dele é de 20% e o green gira entre 6 e 2%, ou seja, se eu tomar um red eu preciso no mínimo aí de 7 a 8 greens, é uma relação que não é tão boa, tá? Um over 2.5, que é para pegar mais um gol, um under 3,5, um over 1.5, que eu estou usando o método de ciclos aqui, ele estava com um resultado até bacana, ó, proporção de green, aí aquilo, a gente aumenta stake e a gente toma red, né? Eu estava utilizando uma stake aqui, ó, se eu não me engano, de R$ 5. Foi aumentar para uma stake de 15 e já veio um red, isso sempre acontece. Mas estou testando, vou deixar ele rodar aqui também fazendo alguns ajustes, tá? O under 2.5, que ele ainda está trocando dinheiro com o mercado, mas é um bot que eu quero também testar, porque eu fiz um backtest e ele tinha um resultado muito bacana. E o vovô mesmo, que é o tradicional, que se você for ver, por enquanto os vovôs são os únicos que estão com resultado positivo aqui. Tá? Os outros eu continuo trabalhando e a minha meta é não perder dinheiro, beleza? Para quem adquiriu o método vovô, eu coloquei todas as configurações desses bots que eu estou testando aqui lá no grupo. Tá? Por quê? Eu já deixei claro que não são bots lucrativos, são bots que têm potencial, tá? Mas eles precisam passar por ajuste. Então aqui é mais ou menos ideias que eu tô compartilhando com a galera, tá? Mas enfim, esse vídeo é para falar que, por enquanto, o vovô, ele tá até bacana esse mês, vamos puxar até um relatóriozinho dele. Se a gente for pegar o resultado, ó, você percebe que ele teve subida, uma queda, e essas quedas são de red 100%, a gente não pode ter isso, e ele voltou a subir novamente, tá? Então, nesse mês estamos R$ 16 positivos, tá? Estamos numa bad run aqui de 16%. Fechado? Bom, galera, é isso. Era mais para trazer para vocês aqui os bots que eu vou trabalhar no mês de julho e falar um pouco sobre essa dificuldade de fazer um bot, quais são os desafios que a gente tem e para você entender e pensar um pouco se vale a pena para você ou não explorar esse mundo. Fechado? É isso. Deixe seu like, deixe seu comentário se você acha difícil, se você acha fácil, se você tem um bot lucrativo ou não. E se inscreva também aí no canal. Fechado? Forte abraço e até uma próxima.